A natureza desta divulgação asgardiana. Olá, sementes! Aqui é Devalaia novamente com vocês e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da nossa transmissão e de como que é feito esse trabalho desde os bastidores para que vocês possam ter mais dados e mais elementos de identificação dentro dos processos de contato espiritual e estelar que vocês mesmos estão atravessando. Na verdade, a experiência do contato, ela sempre começa no contato consigo mesmo, né, com o seu ser interior. Começa a partir de um desenvolvimento interior, quando algo no espírito, na alma, na identidade daquela pessoa, em algum momento da vida dela, se fragmenta ou ela atravessa um evento na sua vida que causa uma ruptura com a realidade, pode ser através de um relacionamento, pode ser através do próprio grupo familiar, de qualquer experiência de contexto social ou individual, às vezes uma experiência espiritual, um retiro que você vai fazer em algum lugar. Né? Então, é um processo de desenvolvimento interior. Então, antes de mais nada, qualquer contato espiritual que você tenha com um guia espiritual, ou daqui da Terra, ou um guia estelar, ok? Essa comunicação, a natureza dessa comunicação, ela vai se desenvolver na base do seu desenvolvimento interior e do relacionamento que você tem com você mesmo. É a primeira dica que nós trazemos aqui para vocês. E eu sempre falo, né, nós, porque eu não estou sozinha. Eu estou, nesse momento, conectada com a linhagem e conforme nós vamos avançando nas leituras das nossas guidelines, do nosso texto que nós trazemos, que nós fornecemos aqui para vocês, eles também vão interagindo com outros pensamentos. Isso daí vai complementando e vai fomentando, trazendo um fermento para esse bolo, né, que é a informação, e trazendo isso de uma forma gostosa para que seja saborosa, né? Quando a gente fala da natureza desta divulgação asgardiana, a gente está falando do que você vai fazer com essa informação, né? Quando chega uma informação espiritual para você, você está em pleno desenvolvimento interior, se autoconhecendo, e de repente chega uma informação e tá, ok. E que cargas d'água eu faço com isso? Que vantagem Maria leva? Isso vai trazer algum benefício para minha vida? Vai vai ajudar alguém? Próximo de mim, eu vou poder ajudar outras pessoas com isso, o que eu vou fazer com isso? Em que ponto isso vai ser útil para mim, para minha vida? Né? Porque a gente precisa, sim, ter um pensamento no sentido de que eu estou numa experiência humana, eu vim para a Terra para ter uma experiência humana, e eu preciso me alinhar, né, com a minha alma, com o meu ser interior, e ao mesmo tempo em que este corpo precisa estar operacional dentro dessa experiência humana, para que eu funcione bem na minha vida. E funcionar bem não é de ser, vamos dizer assim, funcional para a sociedade. Você pode até ser considerado uma pessoa neurodivergente, neuroatípica, ok? Contudo, você é funcional e operacional para você. A sua vida funciona. Então, a informação que chega é útil para você, porque ajuda você a operacionalizar melhor a sua vida, conforme você se descobre como semente estelar. Mais para frente a gente vai trazer uma elucidação sobre esse conceito de sementes estelares, porque nós sabemos que existem várias frentes de trabalho e não batemos de frente, não somos contrários a nenhum ensinamento ou crença particular a respeito de sementes estelares. O termo normalmente é utilizado para almas que vêm de outros planetas, extraterrestres, né? Ou seja, pessoas de fora da Terra. Então são pessoas, elas apenas vêm, almas que vêm de fora da Terra, mas dentro da perspectiva da consciência, que é o que a linhagem sempre me lembra, todos nós somos sementes estelares, dentro dessa perspectiva da alma, da grande alma, da consciência da fonte. Por quê? Porque o espaço é a casa da fonte, né? Falando numa linguagem
mais da Terra, né? O universo é a casa de Deus, né? Dessa fonte de tudo que nós chamamos de grande amor, de grande alma, dessa grande alma que reúne os dois aspectos do sagrado feminino e sagrado masculino dentro de uma linguagem mais teosófica e metafísica. Não vamos entrar muito por esses caminhos por aqui. Dessa perspectiva, todos somos sementes estelares, porque o espaço é a nossa casa e a Terra está onde? A Terra está localizada no sistema solar. O nosso Sol é uma estrela, é um sistema estelar. Então, nós também, se as pessoas, as almas da Terra também podem ser consideradas dentro deste contexto sementes estelares. Então, haverão momentos em que, e nós vamos deixar isso claro, né, em que usaremos o termo semente estelar para designar alguém que veio de fora, mas jamais excluindo as sementes estelares, que são também pessoas, sementes gaianas, as pessoas aqui da Terra, também são sementes estelares, porque são almas que vêm da fonte. Então, quando a gente está falando da natureza do contato, dessa informação, né, desse desenvolvimento interior, do que fazer com essa informação, né? A gente está falando de como ser uma pessoa sintonizada para receber essas mensagens de forma mais clara e eficiente possível e sem tantos ruídos pessoais. Porque quando você entra num processo, na experiência do despertar, o que acontece é que você deixa de. A quebra com a realidade, a sensação que muitas pessoas têm de estarem atravessando uma despersonalização, uma desidentificação com quem eram e caramba, quem que eu sou agora? Eu não sei mais quem eu sou depois dessa experiência, depois desse evento, perdi o meu chão. Então, você quebra pactos de percepção com antigas crenças que você tinha. Podem ser crenças sociais, familiares, religiosas, espirituais, enfim, crenças de qualquer natureza. E normalmente, quando esse momento chega na alma, para a alma, né, chega na vida de uma pessoa, é porque o eu superior dessa pessoa, no programa encarnacional dessa pessoa, programou essa alma, chegou e disse assim, ó, checkmate. Tá na hora de você descobrir quem você é. Como você consegue se tornar uma pessoa mais sintonizada para receber essas mensagens de forma mais clara, para se descobrir com mais clareza e sem ruídos pessoais, justamente abandonando esses credos, esses pactos, essas crenças, né, essas percepções que se tornaram obsoletas e que não servem mais para você. Porque se algo não funciona mais para você, você não precisa mais rodar dessa maneira, você não precisa mais funcionar daquela forma, né? Você pode se desprogramar disso. Então a gente está falando de como estabilizar o ego, que o ego ele não é o vilão da história. Nós vamos trazer aqui visões diferentes a respeito de ego, estudos a respeito do ego aqui dentro das escolas humanas e também o ego visto da perspectiva estelar para a gente entender o que é exatamente essa estrutura do ego de uma perspectiva multidimensional, né? Então, como que a gente estabiliza esse ego? Porque sem ego se você cancela o ego, se você neutraliza o ego, você desencarna. O ego ele é uma estrutura importante sim para você ter uma ilusão de personalidade. A personalidade ela é estruturada em cima do ego. Então, como estabilizar esse ego humano para se ter uma experiência de contato bem-sucedida? Lembre-se sempre que começa no contato com você mesmo. É você quem se permite se reconectar com você. E essa reconexão começa então a abrir processos com amigos espirituais ou estelares, gente da sua família, de alma, que pode estar em qualquer outro tipo de experiência, pode estar desencarnada só no plano astral ou pode estar tendo uma experiência realmente num corpo físico dentro de uma nave, entendeu? Então, ou seja, a gente está falando da sua família de alma. A gente falou um pouquinho sobre as almas envolvidas em contextos asgardianos no vídeo anterior, né? Então, ou seja, independente da sua família de alma, seja ela asgardiana ou não, essa informação aqui ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais para todos mesmo. Essa experiência ser bem sucedida e com menos ruídos possíveis, ou seja,
com menos crenças limitantes que vão contaminar, né, a experiência do seu contato. Então tem algumas pessoas que acabam tornando a experiência estelar numa experiência religiosa e outras pessoas vão transformar o contato estelar numa experiência de controle da mente de outras pessoas. Se vocês não fizerem isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e aquilo. Quer dizer, essa visão rígida de karma, de lei do retorno. Tudo isso daí são considerados ruídos que atrapalham a sua reconexão com a sua alma, porque a fonte, né, o seu eu superior não te julga, não julga ninguém. A fonte não pensa assim, não raciocina, né? Ou seja, dizendo assim em miúdos, numa linguagem bem popular, bem humana, Deus não pensa com a nossa cabeça. Deus não tem raciocínio humano, né? Deus não tem nem emoções humanas, tem experiências humanas, né? Experiências humanas não só na Terra, mas em outros planetas também, porque dessa perspectiva da alma, né, da grande fonte, da grande consciência, todos nós somos pessoas. Uma planta é uma pessoa, uma formiga, um animal é uma pessoa, tem uma alma, tem uma essência ali, é uma pessoa, tem um espírito. A gente precisava explicar esse ponto para que vocês pudessem compreender como essa divulgação acontece, tá? E como que essa informação chega até vocês, ok? Essa divulgação, este serviço é um tipo de trabalho que sempre está em constante crescimento, diferenciação, atualização e revisão das informações, além de exigir uma alta dose de clareza de percepção e habilidade emocional em lidar com parâmetros de vida diferentes do que nós estamos acostumados aqui na Terra, para não comprometer o contexto em que as mensagens são percebidas. Porque veja bem, você é uma pessoa que está em constante crescimento, desenvolvimento interior, você não pensa com a mesma cabeça de quando você tinha 6 anos, 16 anos. Se você tem 60 anos, você não pensa mais com a sua cabeça de 30, né? Então, a gente está falando de pessoas, de almas que estão em constante desenvolvimento. E em função desse desenvolvimento interior, lembrando que o contato, para ele acontecer, ele começa sempre com uma reconexão com o contato, com o nível de permissão que você tem de ter, de se conectar, de se contatar, de contatar a você mesmo. Então, se a natureza humana está em constante movimento e transformação, que de lá a experiência do contato, que também é formado por outras pessoas, certo? Sejam pessoas desencarnadas, espíritos, que também têm os seus pactos de percepção, as suas crenças, pensam diferentemente de nós, né? Muitos não concordam com as leis humanas, certo? Então, a gente está sempre num processo de diferenciação, de atualização, de revisão das informações. Isso exige, sim, uma certa dose de clareza, clareza de percepção, de autopercepção, para você perceber, não, isso daqui é o que eu acredito, isso daqui é o que o guia está falando. Então, tem que ter uma diferenciação. Ele está me falando X, eu estou acreditando em Y, ou Z, sabe-se lá o quê. E isso também vai exigir o quê? Flexibilidade emocional, porque muitas vezes a informação que um guia estelar traz vai contrastar com tudo aquilo que você aprendeu aqui na Terra. E você vai perceber que muitas vezes, se ele for uma alma, né, de experiência positiva, vai trazer um nível, um código de ética muito superior àquele que você já tem, aquele que você já traz ou aquele que você aprendeu a adotar como parâmetro aqui na Terra. A gente aprende a lidar com parâmetros diferentes de vida, dos quais nós estamos acostumados aqui. E isso daí, esse processo de transformação interior e de sintonização, né, de sincronização de informações, ele é importante para que você não contamine as mensagens ou para que, se houver alguma espécie de interferência da sua parte, que ela ocorra o mínimo possível. Então, sempre que quanto mais você se autoconhece, mais você percebe e consegue diferenciar e separar o que é seu daquilo que é do outro. E isso começa aqui na Terra mesmo, um processo de um trabalho de sombra pessoal
que nós fazemos aqui na Terra. Isso que a pessoa está falando tem mais a ver a respeito, ela está falando dela, ela está me usando para falar de si mesma, ou ela está falando realmente de mim, uma coisa que eu trago, que eu tenho, que eu preciso perceber em mim. Se eu me identifico com isso, mexeu comigo, então é meu. Não mexeu comigo, não é meu. Então já começa desse relacionamento que nós temos com as pessoas aqui na nossa horizontalidade. Quanto mais, então, quando nós começamos nesse processo de ascensão, né? De verticalização, ou seja, a gente vai nos degradês conscienciais, elevando a vibração e as frequências, as nossas frequências pessoais aos poucos, conforme nós vamos eliminando estes pactos de percepção que funcionam como ruídos dentro da comunicação. Então, assim como existem problemas de comunicação entre as pessoas, você fala A e a pessoa entende B. Existem épocas da sua vida que parece que existe um abismo enorme entre o que você fala e o que as pessoas entendem. Até mesmo um processo de desenvolvimento interior da sua parte, de melhorar as suas habilidades comunicativas, né? Porque às vezes é você quem não consegue comunicar aquilo que você gostaria de transmitir, então você está em constante aperfeiçoamento. Se isso ocorre entre pessoas da Terra, imagine então em comunicações espirituais, em comunicações estelares. É importante, eles dizem que é importante a gente apresentar esse quadro aqui para que a gente tenha clareza a respeito da natureza de qualquer tipo de divulgação, de comunicação, de canalização que seja feita, que seja trazida e que seja apresentada aqui na Terra, independente do contexto de ser asgardiano ou não. Mas aqui dentro da nossa experiência asgardiana, então a gente leva isso muito em consideração e a gente leva isso muito a sério. É um treinamento diário, ok? Os nossos filtros emocionais, eles devem estar limpos o máximo possível e muitas vezes nos abrimos a processos terapêuticos com outros profissionais para o trabalho interno com a sombra. Então, muitas vezes o seu guia estelar ou espiritual, ele vai pedir, olha, isso daí que você está trazendo é um processo que exige terapia, você vai precisar de ajuda terapêutica, você tem que conversar com alguém, ou de repente, ou um amigo, ou realmente assim, sabe? É, pagar o valor, né, de uma terapia que vai fazer você se sentir melhor, que vai te alinhar primeiro com você mesmo, porque não adianta você querer ter um contato, uma experiência multidimensional, expandir a sua consciência se você não está se relacionando bem com você mesmo. E as outras pessoas, muitas vezes, elas acabam sendo e agindo, atuando como nossos espelhos. Então, se o que você vê fora você não gosta, vai fazer terapia, porque na verdade é uma projeção sua. Então, muitas vezes os nossos guias estelares, eles nos indicam sim o trabalho de sombra. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso. Às vezes eles ajudam, né? Ou muitas vezes eles acabam sendo os terapeutas também, né? Mas a gente não pode colocar esse fardo nos ombros deles, né? A gente tem que se autorresponsabilizar pelas questões que nós trazemos e fazer sim o trabalho interno. Aí isso envolve muitas vezes fazer uma terapia. Dentro da natureza do contato, quando você se coloca, no seu propósito de alma você se coloca para ser o transmissor de uma informação que não vem de você, né, que vem ou de uma hierarquia espiritual ou estelar, né, a mentalidade de quem está transmitindo isso, né, a nossa mentalidade precisa estar aberta a quaisquer estranhezas que possam se apresentar quando o assunto é contato estelar, contato espiritual, contato multidimensional, contato ultradimensional, quando envolve consciências que não têm forma, né? Porque nós estamos lidando com diferentes linhas temporais e informações de realidades realmente atípicas para nós dentro da experiência humana na Terra. Nós estamos acostumados de um jeito e a realidade ela é multidimensional, ela funciona de uma outra forma. Então, no princípio, o ego estranha muito e ele vai querer checar a origem ou a veracidade daquela informação. E a informação pode se chocar com aquilo que ele aprendeu como certo e errado. Porque no momento, então, ele pode entrar, passar por uma quebra, uma ruptura e descobrir que o que ele achava que era certo e errado
completamente o oposto daquilo que ele tinha imaginado, ou que ele tinha aprendido a respeito de quem ele é. Esse ego, ele se quebra, né, como a casca de um ovo, e são cascas sobre cascas que vão se quebrando até que essa luz, que essa gema preciosa comece a brilhar, essa luz da consciência comece a brilhar nessa encarnação, nesse corpo físico. E isso significa que até mesmo a nossa percepção de tempo já é alterada para esse tipo de comunicação fluir bem. Então, estes seres, essas pessoas, têm uma percepção diferente do tempo do que nós temos aqui na Terra, né? O tempo linear, passado, presente e futuro. O tempo ele é multidimensional, ele é elástico, ele pode se comprimir, se dilatar, ele pode, enfim, se propagar em paralelas, em vertentes verticais, horizontais, em todas as direções, né? Formando ali um conjunto habitacional. E quem percebe, então, é a própria consciência, né? O tempo ele seria como um, um efeito colateral de uma percepção de ego da consciência que se desloca no espaço, que cria esse efeito para que a sua concentração num tipo de avatar, de personalidade, de personagem, que vai ter uma identidade, um ego, possa ter essa ilusão de passado, presente e futuro, né? Já dando alguns spoilers aqui sobre tempo, tá? Então, quando você entra em contato estelar multidimensional, você tem a sua percepção de tempo alterada. Isso significa que você começa a se tornar, você começa o seu, toda a neuroplasticidade cerebral começa a ser trabalhada para isso. O seu cérebro ele começa a ser trabalhado para perceber o tempo de uma maneira diferente. Então você se torna neurodivergente em relação às pessoas do senso comum, do pacto de percepção aqui da Terra. E isso daí acontece justamente para que a natureza da informação, essa comunicação, ela possa fluir bem. E essa comunicação, ela segue protocolos bem definidos, no nosso caso, pela nave que está em contato conosco, pela família estelar que está regendo, que está na direção desse trabalho, que é a família estelar asgardiana, né, para garantir a nossa segurança física como avatar e a segurança dos agentes estelares que estão em serviço, ou seja, a segurança deles também. Essa interação dos campos de 3D, 4D e 5D, essas alterações vibracionais, elas causam sim alguns choques, alguns impactos, efeitos colaterais, tanto para a nossa saúde física, quanto para a saúde física dos estelares, dos agentes estelares que estão em serviço e em contato conosco. Então, partindo do princípio de que a pessoa seja de fato uma semente estelar ativada, eles transformaram essa expressão num código, numa sigla, né? SEA, tá? SEA. Partindo do princípio de que a pessoa seja de fato uma SEA, uma semente estelar ativada, ou seja, uma semente estelar que já está num processo de recodificação, né? Se lembrou de quem é e que está em serviço aqui na Terra por alguma razão, algum princípio que a sua própria alma escolheu, e tendo atravessado o processo de ativação que eles chamam de PA, né, de pá, com todas as suas crises e lucros, partindo desse princípio, quando nós usamos dentro desse serviço e dessa divulgação aqui o termo desperto, desperta, nesse nosso trabalho, a gente está então se referindo às sementes estelares ativadas, as CEAs. Existem aquelas sementes estelares que estão adormecidas. E, na verdade, é com estas sementes adormecidas que nós desejamos nos conectar. É para estas sementes que esta mensagem, que esse canal aqui é feito. As coisas que nós escrevemos, as meditações que nós lançamos, enfim, as coisas que. Tudo aquilo que a gente traz, tanto no nosso site, quanto na nossa academia de treinamento online, quanto aqui no YouTube.
A gente quer se conectar com quem está adormecido, tá? Com quem precisa desse processo do despertar. Então a gente explicou tudo isso justamente para que seja compreendido por que os asgardianos dessa linha temporal futura, qual é a razão, o motivo, né, dessa divulgação, qual é a natureza, né? Então, primeiro a gente explicou a natureza do contato, que tem a ver, de uma forma didática, né, que tem a ver no contato com você mesmo. E esse despertar, ele é um desenvolvimento interior, pessoal, uma experiência multidimensional, espiritual. Para muita gente, isso vai se confundir com uma experiência religiosa, mas não precisa ser esse o caso, né? E vai ser uma quebra de pactos e acordos de percepção e de crenças sociais, familiares, enfim, em muitos níveis, né, de autopercepção. E na medida em que você vai se descobrindo, então, você eleva essa sua frequência na medida em que existe esse chacoalhão na sua vida, aí determinados guias que já estavam já esperando aquele momento seu começam a se aproximar e estabelecem uma comunicação com você e vão comentando e vão transmitindo lições, né? Então, se a gente parte do princípio de que já existem sementes estelares que são ativadas e dentro, por exemplo, do nosso trabalho, do nosso serviço do mapa rúnico multidimensional, que é um serviço em que um serviço de alinhamento mesmo com a sua família estelar, para quem deseja descobrir, para quem está nesse processo de despertar e deseja descobrir de onde veio, quem é a família estelar que é responsável, enfim, se existe essa conexão, a gente já se deparou com sementes estelares ativadas, tá? E dentro dos processos de atendimento, né? Desde esses anos todos trabalhando com um mapa único multidimensional, a gente já atendeu sementes estelares ativadas e também já atendeu sementes estelares que estão adormecidas. E aqui nesse canal a gente quer se conectar com estas sementes que estão adormecidas, lembrando que esse canal ele é mais voltado para as almas que estão envolvidas com os contextos asgardianos, tá? De Electra Pleiades, destas linhas temporais que estão fraturadas e que estão convergindo neste nódulo temporal dessa atual transição planetária. Se tudo isso que foi dito para você ainda chama a tua atenção, mas você não entende muito bem, não se preocupe, porque a gente vai trazer a cada vídeo o esclarecimento de ponto a ponto até você conseguir montar o mapa desse quebra-cabeça para você dentro da sua consciência, ok? Nós vamos ficando por aqui. Num próximo vídeo, então, falar a respeito do processo de despertar em si, dos contrastes desse despertar das sementes estelares ou da alma, do despertar da consciência, porque partindo da experiência e da visão da fonte, então, nós somos todos sementes estelares porque habitamos o cosmo e o cosmo é a nossa casa, né? O planeta Terra está situado no sistema solar, o nosso Sol é uma estrela. Então, nós somos todos sementes estelares. Embora esse canal seja mais direcionado para as almas que estão envolvidas em contextos asgardianos, você que se identifica como semente estelar também de outra linhagem, ou até mesmo uma alma muito vinculada aqui na Terra, pode estar usando essa informação na medida em que ela é útil a você, na medida em que ela funciona para você. No próximo vídeo a gente vai trazer informações sobre os contrastes desse despertar de consciência, antes da gente começar a falar sobre as almas, as raças envolvidas nos contextos asgardianos dentro das várias linhas de tempo que estão convergindo neste momento desta transição planetária, nesse tempo, espaço aqui na Terra, no aqui e agora. Até o próximo vídeo!